A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Esperando que tenham passado uma boa semana, vamos então iniciar a continuação desta temática acerca do ateísmo com uma expressão que foi atribuída a José Saramago, que diz assim: não sou um ateu total. Todos os dias tento encontrar um sinal de Deus, mas infelizmente não o encontro. Caros amigos, quando, por exemplo, um caçador experiente se levanta logo de manhã e vê pagadas de animais à volta da sua tenda, ele sabe, por aqueles mesmos sinais, que tipo de animal andou por ali. Quando um pensador experiente olha à noite para o céu, para a abóbada celeste, para o céu estrelado, ele percebe nesses sinais luminosos que foi a mão de uma inteligência muito poderosa que criou o que ele vê. Realmente, e isto na continuação do sábado passado, o Deus que nós falávamos, aquele com D minúsculo, foi criação do homem. Foi o mesmo Deus que Nietzsche matou ou disse que tinha morrido e logo depois, após 10 anos de sofrimento atroz, sobre um leito, morreria louco. Mas, amigos, não foi Deus que, ofendido, entre aspas, o puniu com a morte. Nietzsche morreu louco porque, segundo alguns dos seus biógrafos, ele adquirira sífilis na sua juventude, o que lhe causou um cancro no cérebro. Pelo simples não, meus amigos, Deus continua vivo e o velho Nietzsche também continua vivo, pois somos imortais. Com todo o respeito que nos merece o ateísmo, ele não é tão importante a ponto de ofender a Deus, nem as superstições. Deus nunca se ofende. Nenhum pai, e agora falo nenhum pai humano se ofenderia com as traquinadas do seu filho. Depois de lhe trocar as fraldas molhadas, ele o ajudaria a crescer e a se tornar responsável. Outra afirmação atribuída a Arthur C. Clarke diz assim: a afirmação de que Deus criou o homem à sua própria imagem está a causar um tic-tac como uma espécie de bomba-relógio nas fundações do cristianismo. Lá está esta forma antropomórfica. Esse conceito sobre a criação do homem é de Moisés. Bem interpretado, ele significa que Deus criou o espírito do homem à sua imagem e semelhança, porque, como ensinou Jesus à samaritana, Deus é espírito. Agora, a imagem de um Deus de barbas brancas, divulgada pelo cristianismo humano, porque aqui existe o cristianismo do próprio Cristo, que é a mensagem pura que ele nos deixou, e o cristianismo já deturpado pelos homens. Portanto, esta imagem condiz com esse cristianismo que a ciência e o progresso estão encarregues de implodir. De facto, é preciso voltar à pureza da mensagem do Mestre para percebermos melhor as coisas, a vida. Os materialistas, de certa forma, têm uma alergia àquilo que é sobrenatural, bem sabemos, mas que fiquem todos tranquilos que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, não foi um místico exaltado, como pensam alguns. Foi, além de professor e escritor, um pensador profundo que viveu intensamente a sua época. Allan Kardec, quando foi convidado pelo Sr. Fortier para assistir ao fenómeno das mesas girantes, estamos a falar por volta de 1850, em Paris,
que além de se moverem também falavam quando magnetizadas, agiu da mesma forma que agiria um incrédulo rigoroso. E ele afirmou: só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para nos fazer dormir. Depois de muito estudo e observação, Allan Kardec conclui que as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem facto sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizam e se tornam patentes a todos. Allan Kardec, que também era avesso às carolices da religião, tem uma advertência para os ateístas e materialistas, dizendo que, com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, que é a revelação senão um conjunto de comunicações extraterrenas? Todos os autores sagrados, desde Moisés, têm falado dessa espécie de comunicações, que são os milagres, senão factos maravilhosos e sobrenaturais por excelência, visto que, no sentido litúrgico, constituem interrogações das leis da natureza. Logo, rejeitando o maravilhoso e sobrenatural, eles rejeitam as bases mesmas da religião. Não é deste ponto de vista, porém, que devemos encarar a questão, diz Kardec. Depois da advertência vem a orientação com a segurança de quem mergulhou nas águas profundas do conhecimento espiritual. E ele continua dizendo que somente o espiritismo bem entendido e bem compreendido pode remediar esse estado de coisas e tornar-se, conforme disseram os espíritos superiores, a grande alavanca da transformação da humanidade. A experiência deve esclarecer-nos sobre o caminho a seguir. Mostrando-nos os inconvenientes do passado, ela nos diz claramente que o único meio deles serem evitados no futuro consiste em assentar o espiritismo sobre as bases sólidas de uma doutrina positiva que nada deixa ao arbítrio das interpretações. E dito isso, conclui: a doutrina materialista apoia a sanção do egoísmo, a origem de todos os vícios, é a negação da caridade, a origem de todas as virtudes e base da ordem social, e seria ainda a justificação do suicídio. E neste mês de setembro estamos a comemorar o mês amarelo, o mês dedicado ao suicídio, à sua prevenção. Diante das instruções arroladas pelo codificador, devemos cada vez mais estudar e divulgar a doutrina espírita para não darmos motivos aos que pensam que ela é estéril e vazia, porque quem a conhece sabe que é extremamente rica e é, sem dúvida nenhuma, o antídoto contra as depressões, contra os processos obsessivos e contra o suicídio, que infelizmente está a subir em flecha. Então, muito mais nesta que se pode chamar quase pós-pandemia mundial. Ainda sobre o ateísmo, e deixando aqui agora algumas razões porque é que devemos acreditar ou porque é que faz sentido a existência de uma inteligência suprema, de uma causa para tudo isto, para a existência do universo, para a existência da vida, para a evolução, para a expansão, para a continuidade de tudo isto. Eu gostaria de vos deixar aqui algumas razões pelas quais devemos olhar para esta entidade, para o Criador, para o Pai, para Deus, de uma forma mais fundamentada, mais lógica. 7 reasons why a scientist believes in God. Ou melhor, as 7 razões
pelas quais os cientistas acreditam em Deus. É um pequeno livro de cerca de 61 páginas que foi escrito pelo Sr. Abraham Cressy Morrison, que foi presidente da Academia de Ciências de Nova Iorque. O Dr. Cressy Morrison publicou então esta obra notável e nela o autor lista as tais 7 razões que eu falava há pouco, tendo como base o olhar a perspectiva científica. Vamos ver se temos tempo para as enumerar todas, senão ficarão para o próximo sábado. A primeira tem a ver com a probabilidade. Diz assim: se tivermos nas mãos 10 moedas, neste caso, ele falava de $1, mas vamos supor de €1. 10 moedas de €1 enumeradas de 1 a 10 e a colocarmos numa sacola escura, qual seria a chance de retirar a moeda número 1 sem olhar? Ou seja, meter a mão lá dentro e naquelas moedas que estão numeradas de 1 a 10, retirar logo em primeiro lugar a número 1. Portanto, a probabilidade seria de 1 para 10 tentativas. Seria de 1 para 10. Agora, se colocássemos novamente essa moeda no tal saco preto e se tentássemos retirar a moeda com o número 2 nessa sequência, qual seria a chance disso acontecer? Aqui já seria de 1 para 100. Agora, se novamente colocássemos a moeda do número 2 no tal saco, qual seria, digamos, a hipótese de retirarmos a do número 3 desta sequência? Já seria de 1 para 1000 tentativas. De 1 para 1000 tentativas. E se novamente colocássemos a moeda do número 3 e assim sucessivamente, a probabilidade de retirarmos todas as 10 moedas na sequência correta de 1 a 10 seria de 1 para 10 bilhões de tentativas. Então, diz ele, eu creio em Deus por causa de uma razão que está diante de nós, ou seja, o cosmos com as suas leis de harmonia. Por exemplo, o movimento de rotação da Terra é de 24 horas, nas quais 12 horas de luz e calor e 12 horas de sombra e frio, só à noite. E isto não é por acaso, diz ele. Se este movimento demorasse, em vez de 24 horas, demorasse 240 horas, a vida na Terra seria impossível, ou seja, o Sol queimaria tudo nas 120 horas de calor e aquilo que sobrevivesse seria exterminado nas 120 horas de frio da noite. Mas não é apenas por isso, diz ele. Se por acaso a nossa atmosfera, que mede 60 km, fosse menor em apenas 10 km, a vida na Terra seria destruída pelos milhões de fragmentos especiais que bombardeiam o nosso planeta a todo o instante. Diz ele também, se o fundo do oceano fosse apenas 3 metros mais profundo, a vida na Terra seria impossível, pois o nosso oxigênio seria absorvido pela água e não conseguiríamos respirar na superfície rarefeita. Se por acaso a Lua estivesse mais perto de nós, cerca de 10.000 km, a vida também seria impossível, pois as ondas do mar cobririam até as mais altas montanhas dos Himalaias. Assim como a distância entre a Terra e o Sol, que é de cerca de 150 milhões de quilómetros, que também não é por acaso, pois se fosse um pouco mais perto ou mais longe, a vida aqui não existiria, tal qual a conhecemos. Ou seja, existem leis inteligentes que regem todo o universo. Essas leis foram pensadas e elaboradas. Toda esta ordem e harmonia jamais poderia ter sido fruto do acaso, pois, para bom entendedor, meia palavra basta. O acaso ou o nada não são inteligentes, porque o acaso não existe e o nada muito menos. Já a comunidade científica já chegou a esta conclusão que todo o espaço é preenchido por um fluido, por aquilo que chamam uma massa negra, o fluido negro, que medeia todos os corpos celestes. Tudo está cheio, não existe o nada, não existe o vazio.
Em relação à vida, se perguntarmos a cada um o que é vida, cada um de nós terá uma definição própria e incompleta. O filósofo, por exemplo, irá definir a vida de acordo com a sua escola de pensamento. O biólogo, o químico, o poeta ou até uma criança sempre interpretará a vida dentro das suas próprias óticas limitadas. E mesmo com toda esta complexidade, a vida é tão caprichosa que não há duas folhas sequer ou duas impressões digitais iguais em todo o planeta. Caro amigo, pense nos incríveis fenómenos biológicos. A raiz da planta tem o extraordinário poder de transformar água em madeira ou até mesmo em açúcar. Isso só pode ser obra de um artista divino. Toda a vida que conhecemos deriva de apenas dois elementos, um protoplasma e um raio de sol. Se toda a vida animal e vegetal da Terra fosse extinguida e tudo o que restasse fosse um protoplasma e um raio de sol, dentro de 10 milhões de anos, a vida novamente estaria refeita como está hoje. Tudo isto, caros amigos ouvintes, orquestrado por uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em relação ao instinto dos animais, o que é o instinto? As melhores definições sobre o instinto ainda são insuficientes. Agora, vamos pegar no extraordinário caso da vespa. A vespa sabe por instinto esta forma de conhecimento intrigante e incompreendida por nós, que logo após a sua reprodução ela irá morrer. Por isso, na noite nupcial, ela, a vespa, faz um voo especial em busca de um gafanhoto. Aplica-lhe uma picada no sistema nervoso com uma dose exata de veneno que não mata o gafanhoto, mas o deixa paralisado, pois ele morto não serviria para nada. Ela então o atrai para uma cova e deposita os ovos especificamente nas regiões não vitais do seu abdômen. Feito isso, ela voa e morre. Nenhuma vespa jamais viu a sua prole. Mas ela sabe por instinto que os seus descendentes nascerão já adultos e com fome. E ainda que eles precisam de carne viva, pois não sobreviveriam se ela já estivesse morta. E nunca a vespa erra, pois se não fosse desta maneira, a espécie seria extinta. Cientistas da área da entomologia já tentaram produzir artificialmente em laboratório o veneno para paralisar, mas não matar o gafanhoto. O salmão, quando ele se vai reproduzir, abandona o lugar onde viveu e nada contra a corrente. Ali reproduzem e morrem. Os seus descendentes, ao nascerem, nadam no sentido contrário e passam a habitar o mesmo lugar que habitaram os seus pais. E nunca se enganam. As enguias, quando chega a época da reprodução, atravessam todo o oceano em direção a uma região particular de águas profundas nas Bermudas, onde procriam e morrem. Os seus descendentes, ao nascerem, fazem o caminho de volta e passam a habitar as águas dos seus ancestrais e nunca erram o caminho. Jamais foram encontradas enguias americanas em águas europeias e tampouco enguias europeias em águas americanas. E é o que é mais impressionante. Como é que as enguias europeias devem percorrer um percurso mais longo para chegar lá? Elas atrasam a sua reprodução num ano para chegarem juntas com as americanas. E esta ave, conhecida por João de Barro, quando chega a primavera, este pássaro sobe até o galho mais alto de uma árvore, direciona o bico para o alto a fim de saber qual será a direção do vento do próximo inverno e constrói sua casa com a entrada virada para o sentido oposto. Se não tivesse este cuidado, os ventos frios matariam, digamos, a sua prole. E esse pássaro também nunca comete erros. Em relação aos genes e cromossomos, os genes e cromossomas que foram descobertos no século XIX são tão extraordinários que se toda a população da Terra
que se calculou serem cerca de 7,8 bilhões de pessoas, fosse reduzida a sua condição inicial de genes e cromossomas, não encheriam um dedal de uma costureira. Imaginem que neste pequeno espaço caberia todo o código genético da humanidade, todas as características específicas de cada habitante no nosso planeta. Esse pequeno material genético seria capaz de fabricar 7 bilhões de corpos diferentes entre si. Vamos deixar, caros amigos ouvintes, para o próximo sábado, mais 3 razões para olharmos, para começarmos a abrir a nossa inteligência para algo que é real e que é a causa de todas as coisas. E quando percebermos que essa inteligência suprema nos cria a todos como ignorantes e simples na nossa fase inicial, e que vamos progressivamente, através das várias reencarnações, em corpos diferentes, porque precisamos, numa fase inicial, de agir sobre a matéria, com a matéria. E quando aprendermos como Jesus já o fez há milhões de anos, a controlar a nós próprios e a matéria que nos envolve, atingiremos a fase de espíritos puros. Quando percebermos que Deus não tem nada a ver com o que acontece de mal no mundo, porque Ele dotou-nos de livre-arbítrio, da livre escolha. Somos nós que semeamos e colhemos aquilo que semeamos, e que estamos todos nesta escola, no meio de milhões e milhões e milhões de escolas, neste universo infinito, que é uma das escolas mais primitivas, e isso vê-se pelo que está a acontecer. Quando percebermos que estamos aqui nesta escola para aprendermos, na interação uns com os outros, e que somos livres, e que existe uma lei chamada Lei de Causa e Efeito, para quem não conhece, investigue a Lei de Causa e Efeito, vamos perceber cada vez mais a soberana, a bondade e a justiça divinas. Os espíritos superiores, nossos irmãos, não atuam, não fazem aquilo que nós somos capazes de fazer. Eles não vão fazer por nós. Somos nós que, individualmente, temos que fazer o nosso trabalho. E se julgarmos menos os outros, se criticarmos menos e trabalharmos mais, acreditem que o mundo irá melhorar de uma forma mais célere. Mas passamos muito tempo em tertúlias, de críticas, cheias de filosofias vazias de conteúdo, a criticar e a julgar tudo e todos. Não se esqueçam que somos nós os responsáveis, cada um de nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino. O que é que queremos fazer com ele? A cada escolha que fazemos, mudamos o rumo desse mesmo destino. Ficamos de braços cruzados ou vamos em frente, trabalhando com um pensamento mais positivo, mais construtivo e mais criativo. É uma escolha de cada um. Caros amigos e ouvintes, antes de terminarmos, vou-vos deixar com uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, que diz assim: acompanha a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá talvez se dê, não porém da forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Então sim, caros amigos e ouvintes, ficamos hoje por aqui. Para a semana iremos falar das outras restantes 3 razões mencionadas no tal livro
das 7 razões pelas quais os cientistas acreditam em Deus, e se der tempo iremos entrar então noutra temática que informarei no devido tempo. Então ficamos por aqui, desejo-vos a todos uma excelente semana de trabalho, estudo, convívio, de amizade, de autoperdão. E não se esqueçam, caros amigos, de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Deixo-vos então, agora, com um grande abraço aqui do Pedro Silva. Bem-ajam. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.